Olá, estamos de volta com mais um vídeo sobre o papel da liderança nas casas espíritas. Desta vez vamos falar um pouco sobre as habilidades do líder, como desenvolver essas habilidades e aquelas atitudes que são contrárias às habilidades positivas, necessárias e úteis para um bom líder. Então aqui nós temos esta imagem, nós não vamos nos deter muito sobre ela, no slide seguinte nós vamos comentar sobre cada uma delas, mas apenas dizer que nesse hemisfério superior, nós temos aqui algumas habilidades que são voltadas para a característica flexibilidade. No hemisfério inferior, nós temos características voltadas para o controle das atividades. Neste lado, nós temos as características voltadas para o ambiente externo da organização e nesse hemisfério, características que são voltadas para o ambiente interno da organização. Essas duas habilidades são voltadas para mudanças, essas daqui voltadas para o atingimento das metas, coordenação e monitoria voltada para a execução dos processos, facilitador e mentor voltado para as pessoas. É claro que depois vocês poderão dar uma pausa no vídeo e analisar melhor cada uma dessas habilidades. E aqui nós temos um comentário sobre cada uma daquelas habilidades. Aqui nós temos as características positivas de cada uma delas e aqui a chamada zona negativa dessas mesmas habilidades. Então aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, para a função de diretor, a característica do líder diretor. Então, uma característica positiva é o fato de ele dirigir bem as atividades com clareza, com planejamento. Isso é um lado positivo do líder diretor. Em compensação, se ele levar essas características ao excesso, ao extremo, ele pode cair na zona da regulamentação arbitrária. É aquele líder que ele quer criar uma norma interna para tudo que acontece na casa, pode chegar a alguns dogmas cegos, determinar, achar que apenas daquele jeito as coisas podem acontecer. Quero chamar a atenção a função a característica do líder para, deixa-me ver aqui, o produtor, por exemplo. É aquele líder cujo fator positivo é a conquista de produtividade, ele causa impacto na instituição, ele é motivado, é aquilo que nós chamamos de um trator na hora de trabalhar. A zona negativa é o esforço perpétuo podendo chegar a uma exaustão humana. E, normalmente eles são concentradores, aqueles que fazem tudo, não deixa nada para ninguém. E numa linguagem militar, nós costumamos dizer que esse tipo de trabalhador, eles caem curto, ou seja, eles se exaurem antes de atingir os objetivos. Nós temos aqui também, por exemplo, o mentor. O mentor é aquele líder que ele tem um grande compromisso moral, um bom desenvolvimento humano, mas ele pode descambar para a permissividade extrema, o individualismo descontrolado e por aí vai. Então, no slide seguinte, nós vamos comentar um pouco mais sobre as características do líder a partir dessas habilidades no ambiente brasileiro. Por exemplo, aqui nós temos alguns traços brasileiros presentes nas organizações. Então, nós temos aqui o líder que ele prima pela hierarquia. Então, normalmente, descamba para a centralização de poder, gerando distanciamento nas relações entre os diferentes grupos, entre as diferentes pessoas. O líder personalista
ele busca uma proximidade e um afeto nas relações pessoais, podendo descambar para o paternalismo. Então, são fatores que são características que são positivas, mas tem um limite que nós podemos extrapolar para um lado negativo. Aqui eu quero chamar a atenção para o sensualismo, o gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações de trabalho. Precisamos ter muito cuidado com esse tipo, com essa característica. O Manuel Filomeno de Miranda tem tratado dessa questão em pelo menos 2 obras, que eu lembre agora, o livro Perturbações Espirituais, ele trata bem, e esse assunto também é abordado no livro Aconteceu na Casa Espírita. Então precisamos ficar atentos a isso. O aventureiro é aquele trabalhador que tem um espírito sonhador, que viaja nas suas lucubrações, quer transferir o mundo espiritual em sua beleza e pureza para o mundo material. E isso tende a que esse trabalhador tenha uma certa aversão ao trabalho físico. Naturalmente, eles não colocam a mão na massa, né? Eles fogem disso, mas transmitem para os demais, para que executem aquelas visões, aquelas ideias que eles têm. Então, nós temos aqui algumas características positivas e negativas dos líderes, e que eu sugiro que cada um façamos uma autoanálise e busquemos nos identificar nessas características, enaltecer aquelas positivas que nós consigamos identificar e corrigir aquelas que nós identifiquemos como sendo a nossa área negativa, que todos nós temos. Isso não é demérito nenhum, é apenas para que nós identifiquemos e corrijamos antes que essas características negativas gerem transtornos nas nossas instituições. Então ficamos aqui com mais esse vídeo, deixando essas sugestões para todos que quiserem aprimorar as suas habilidades como líderes em suas casas espíritas. Até o próximo vídeo.